vou refletir um pouquinho sobre o medo. A gente costuma achar que o contrário do medo é ser corajoso, sabe? Quando eu era estudante, minha professora da terceira série, ela estava grávida e ela foi ter o neném e veio substituir uma professora que eu nunca esqueço o nome dela, a dona Solemar. Ela entrou na sala no primeiro dia, foi lá na mesa dela, colocou o material, pegou o giz, veio e escreveu aqui no canto da lousa, assim, no canto direito: coragem não quer dizer valentia, mas é força dos que agem com sabedoria. E eu anotei aquilo no meu caderno e pensei, eu nunca vou me esquecer disso. Isso aqui é muito importante, realmente tem sido muito importante na minha vida. Buscar saber mais sobre a vida, saber mais sobre mim mesma, saber mais sobre tudo. E nessa busca de saber, eu descobri que o contrário do medo é amor. O medo é um sentimento primário e ele tem a ver com a nossa necessidade de sobrevivência. A gente tem medo de qualquer coisa que a gente entenda, que a gente leia como uma ameaça à nossa integridade, né? Seja ela física, emocional, espiritual, mental. A gente tem esse instinto de proteção, né? Mas infelizmente também existe uma cultura do medo. Por quê? Porque a gente não viveu até hoje num contexto onde a criatividade e a ousadia eram bem vistas, né? A gente precisava ser obediente, a gente precisava ser certinho, não causar problema, não atrapalhar. Então a gente foi criado para ter medo. Medo de ousar, medo de errar, medo de desgostar alguém, medo de que alguém não gostasse da gente, com a ilusão de que todo mundo tem que gostar da gente. Então, a gente tem uma coleção de medos que, na verdade, são medos mentais, crenças, que elas não vieram à toa também, elas têm um significado. Mas então, o nosso primeiro objetivo aqui é perceber que eu posso olhar para o medo de uma forma diferente. Qual o papel do medo na minha vida? Por que tanto medo? Onde esse medo me leva? O que ele me acrescenta? Ele me leva numa direção de crescimento ou numa direção de morte, de recolhimento, de anulamento, de anular as minhas possibilidades, de fechar as minhas possibilidades, diminuir as minhas possibilidades. Então a nossa reflexão aqui vai ser sempre nessa direção, ok? De olhar o medo como uma realidade, porque só olhando para o real eu sou capaz de transformá-lo, mas de também poder ver o medo como algo que eu posso superar, que eu posso gerenciar. Eu posso fazer uma escolha diante do medo. Isso é muito importante, porque na visão sistêmica se trata de uma ampliação de consciência, de uma tomada de consciência, de assumir 100% a responsabilidade pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes e pelas consequências disso.